Fala pessoal, tudo bem? Beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como usar o plugin 1176, né? Ou qualquer plugin 1176, seja da Waves, da Plugin Alliance ou qualquer outra marca. Bom, eu faço os vídeos aqui mostrando a mixagem completa e tal, mas vocês não gostam, né? Porque vocês não querem saber a mixagem completa. Vocês querem saber do plugin, como usar um compressor, um equalizador, um gate ou qualquer coisa do tipo. Bom, então, se o que mais é importante é usar o compressor do que a mixagem, eu vou fazer vídeo de plugin, beleza? Então é o seguinte, eu vou tocar a música um pouquinho, eu vou mostrar o 1176 no vocal, aí depois eu vou fazer um vídeo do 1176 na guitarra, depois um vídeo do 1176 no bumbo, na caixa, em compressão paralela, porque afinal de contas, isso é o mais importante, correto? Correto. Beleza. Bom, o trecho é esse aqui. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise, melting your teeth at dollar price. And even if you make a stand, there is a diet. Tá dando uma travada, né? Porque a sessão tá pesada. Fazer o quê? Então é o seguinte, eu vou mutar todos os outros canais. E a gente vai ouvir o vocal. O vocal é esse aqui. We are the reason you are. É o seguinte, eu vou desligar todos os outros plugins, né? Vai ficar mais leve. Pronto. Então vamos lá. Bom, a gente tem os backing vocals aqui, o vocal principal aqui e o buzz vocal de todas as vozes aqui. Aqui, compressão paralela, delay e reverbs. Eu vou desligar a compressão paralela e os reverbs. Beleza? Eu vou desligar o processamento do Mixbus. Perfeito? E a gente vai ter atenção no 1176. Então, aqui são processamentos que eu fiz antes, mas afinal de contas não é importante. O importante é esse aqui, ó. Aqui que vem a pegada do 1176. Eu estou usando dois. Um com o ataque lento e o release rápido. O outro com o ataque rápido e o release rápido. Então, vamos ouvir o que esse plugin faz de diferença na mixagem. Olha só que interessante. Deixa eu selecionar aqui onde a voz fica. Pronto. Vai ficar em loop. We are the reason you are here. We own the school. Vamos desligar os backing vocals. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. Olha, eu estou comprimindo pouco. Por quê? Porque eu fiz uma compressão antes, né? Com esse cara aqui. We are the reason you are here. Ele está comprimindo quase 20 dBs. Beleza? Então, é o uso do 1176 nessa música, nesse vocal. Mas a ideia é o seguinte, esse compressor aqui, ele vai trazer um pouco mais de ataque, né? Vai deixar passar um pouco mais os transientes, e ele deixa o vocal um pouco mais granulado de certa forma. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise, melting your teeth at dollar price. Quando você deixa o ataque lento e o release rápido, a tendência dele, quando você comprime pouco, aí 3, 5 dBs e tal, ele traz um pouco dessa questão da granulação e tal, controla também um pouco a dinâmica, os picos, porque mesmo o ataque dele sendo lento, ele é um ataque rápido comparado a um compressor opto, a um VCA e coisa do tipo, beleza? Então quando você comprimir pouco,
aqueles agudos, os super agudos e tal, eles tendem, eles não pulam tanto. Quando você comprime com ele bem mais forte, tipo, se eu estivesse fazendo uma compressão aqui de 10, 20 dB com ele, os S's, as sibilâncias, essas, né, esses sonzinhos mais agudos, eles tendem a pular um pouco mais. O que fica interessante dependendo do tipo do vocal, como que é cantado e tal e coisa. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso. Então esse de compressão, esse 176 com essa regulagem, ele tende a trazer essa sensação. Ele traz o vocal mais para frente, então ele tira um pouco daquele senso de profundidade do vocal, ele controla um pouco o vocal, mas ele não, entre aspas, esmaga o vocal. Tanto assim. Então ele, entre aspas, deixa um vocal mais agressivo, porém natural, dinâmico. Essa é a sensação, basicamente. Então tentem perceber basicamente isso. E claro, a textura. O 76 é um compressor que traz textura. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise, melting your teeth at dollar price. Só que aí tem uma parada que vocês provavelmente não perceberam, que é o seguinte, o sidechain. Eu não estou comprimindo o espectro todo, tipo, deixando ele trabalhar lá de 20 Hz. O espectro todo, eu estou comprimindo ele a partir de 666 Hz. Tá? Então ele está comprimindo basicamente a parte aguda. Por isso que ele está fazendo saltar um pouco mais essas sibilâncias, trazendo um pouco mais esse sabe, do vocal. Por que que eu fiz isso nesse vocal com a 7,6? Primeiro, porque ele me dá essa possibilidade. E segundo, porque eu já comprimi bastante esse vocal. Então a parte do controle macro de dinâmica, ele veio por conta de outro compressor. Quando eu estava mixando essa música, eu coloquei o 7,6 para fazer essa função. Porém, não ficou interessante. Eu não curti. Então, assim, não necessariamente funciona, tá? Basicamente é isso. Eu vou colocar vou desligar esse filtro e vocês vão perceber como que a ação do 7,6 muda. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise, melting your teeth at dollar price. And even if you make a stand, there is that diet only friend who brings a soda to a fight, where envy's killing you tonight. We are the reason. Muito porque esse vocal ele tem um som de sala dentro dele, né? Ele foi gravado com um certo reverb, tanto que eu tenho plugins aqui, ó, para remover a reverberação e tirar um pouco do ruído, tá? Então essa foi a ideia desse 1176 aqui, ó. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise. Percebam que eu tenho uma certa dinâmica na voz aqui ainda, eu não deixei ela esmagada. E isso é uma coisa interessante, porque se você for escutar vocais de bandas de metal e coisa do tipo, vocês vão perceber que o vocal ele é tochado, né? Ele é assim, ele é limitado. É muita compressão, limiter, o bagulho vira um tijolo. Mas quando você escuta no contexto, na mixagem, você tá cagando pra isso. Você tá escutando e falando, cara, a voz tá bacana, tá legal. Foda-se, você tem 30, 40, 50 limiters, clipper e o caralho a 4 na voz. Tá? Se vocês querem ter uma referência disso, é tipo, cara, escutem tipo Falling Reverse, Invent Animate, vocês vão perceber que o vocal é cravado, é tochado, entendeu? Então essa coisa de, tem que deixar o vocal respirar, dinâmica, né? Se você quer soar daquele jeito, é assim que você tem que fazer, tá? E pop, então, é isso pra caralho, né? Enfim, tem uma técnica que talvez eu mostre pra vocês no futuro, que é splitar o vocal em vários compressores diferentes, né? Tipo, aí você literalmente monta o vocal com os sons das compressões extremas de 3 ou 4 compressores. Mas enfim, não é o vídeo de hoje. Era para ser um vídeo de 5 minutos, tá? Mas entenderam a lógica do 176 aqui? Isso é importante. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. E essa técnica é interessante quando, por exemplo, é um vocal que ele tá muito médio grave. Tipo, tem muita informação no médio do vocal, no médio grave do vocal, e aquela região de definição, de agudo,
de médio agudo, que tipo não tá vindo para frente, ou quando você coloca um equalizador e puxa aquela frequência não fica legal, é legal usar um 176, tipo esse da Plug Alliance, que tem um high pass filter, né, um sidechain, que você pode cortar e fazer com que o compressor só comprima de uma certa região de frequência para cima. E aí você consegue trazer essa região da média alta, dos agudos, não afetar a relação dos graves, porque o teu vocal, entre aspas, está desbalanceado, está muito médio grave do que do que agudo e médio agudo, tá? Então depende. Bom, depois de usar esse compressor, vamos escutar mais uma vez. We are the reason you are here. We own the schools, we own the Eu fear. vim com outro 1176. Aí aqui o ataque ele tá quase no mais rápido, tá? E mesma coisa do sidechain filter. Por quê? Porque o médio grave, as coisas do tipo, eu já controlei um pouco antes, tá? Com equalização dinâmica e tal, e com uma compressão bem forte no início. E não vem tanto S, por quê? Porque eu também já controlei as altas com equalização dinâmica. Ou com compressão dinâmica, chame como você quiser. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise, melting your teeth at dollar price. And even if you make Aí aqui eu tô controlando um pouco mais os picos. Tem alguns momentos que ele chega ali a 2 dB de controle. E isso faz com que eu reduza os picos, né, dos transientes que passam por conta do ataque lento do 1176 antigo, do outro, ou do primeiro 1176. Então eu controlo isso, claro que aqui eu dei um boostzinho um pouco a mais de volume. Eu controlo esses picos, então ao mesmo tempo que daí eu tiro um pouco dessa sensação do vocal de ficar saltando, principalmente como ele está em sidechain, né, dessas frequências da média para cima, as frequências médias para cima, e eu gero uma certa profundidade na voz, porque eu tiro aqueles picos da região de frequência de médio para cima, controlo eles, então eles ficam mais lineares, mais constantes, né? E isso, e trazendo um pouco mais de volume, isso faz com que o vocal venha para frente, mas ele ganhe a profundidade. Porque por que ele perde profundidade? Porque ele fica dinâmico, ele fica vindo para frente e indo para trás, vindo para frente e indo para trás. Quando você estabiliza isso, você ganha profundidade, tá? Isso é uma dica para como conseguir profundidade na mixagem. Essa coisa muito dinâmica tira o senso de profundidade, tá? Bom, basicamente é isso. E aí, quando soma os dois compressores, a gente tem este resultado aqui, ó. Tá ligado? Tá ligado? Ó. we are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise. Vamos analisar no meter aqui, ó. Tá ali, ó. Tá? Vamos começar sem os compressores para a gente ver os picos. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise, melting your teeth at dollar price. Menos 14. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise, melting your teeth at dollar price. Basicamente, eu tive 1 dB a mais de volume em relação ao passado, né? Sem os compressores. Porém, se eu desligar os compressores e aumentar 1 dB a mais, eu não vou ter essa sensação de volume, eu não vou ter esse tamanho da voz, essa quantidade de volume que eu ganhei e essa expressão do vocal com apenas 1 dB a mais de volume, entendeu? Então, basicamente, eu ganhei 1 dB de volume, 1 dB de diferença, mas eu ganhei muito mais volume, muito mais projeção, muito mais profundidade no vocal. Coisa que se eu aumentasse 1 dB
sem os compressores, eu não teria essa sensação. Entenderam? Basicamente é isso, essa forma de usar os dois compressores 1176, tá? Dá para usar os dois comprimindo bastante também, de usar os dois comprimindo bastante e em paralelo, tipo 50% um, 50% o outro. Enfim, tem várias técnicas. Nem toda música vai funcionar com essa técnica. Às vezes vai precisar fazer outra. Enfim, vai mudar os parâmetros. Mas a ideia essa, do ataque e do release, de como que os dois compressores com ataques e releases diferentes, ou no caso, o ataque diferente por ambos os compressores e o sidechain interagem. Vocês podem fazer o teste, testar sem usar o high pass filter, coisa do tipo, porque cada vocal é um vocal, tá? Mas essa técnica, ela proporciona esse tipo de sonoridade, que é uma sonoridade que, basicamente, é uma sonoridade atual, tá? E aí, em contexto, gera aquele som. Beleza? Basicamente é isso. E eu usei essa técnica aqui no vocal, nos backing vocals também. Deixa eu ver se no backing vocal usei com a técnica de sidechain também. Deixa eu. Ó, mesmo o vocal já comprimido aqui, eu fiz uma compressão paralela. E o som da compressão paralela tá bem mais. We are the E aí eu não reason usei o you sidechain. We are the reason you are here. We own the schools, we own the field. Tá? Para somar com os reverbs, como um todo, só das vozes. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise, melting your teeth at dollar price. And even if you make a stand, there is a diet-only friend who brings a soda to a fight, where envy's killing you tonight. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise, melting your teeth at dollar price. And even if you make a stand, there is a diet-only friend. Entendeu? Basicamente é isso, tá? Então, como usar o 1176? É assim que eu uso nessa música, nesse vocal, para essa sonoridade. Ai, caramba. Tá aqui. E aí com a música toda, que é o mais importante. We are the reason you are here. We own the schools, we own the fear. We circulate your own demise, melting your teeth at dollar price. A trava 60 pesada. Fazer o quê? Tem automação no vocal também, dos reverbs e coisas do tipo. Bom, espero que tenham entendido a lógica do 1176, como usar. E até o próximo vídeo.